Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo especial em resposta a um inscrito. Nosso amigo Flávio Neri pediu atualizações em relação ao ouro e à prata. 2025 foi um ano muito bom, um grande hype aí nesses dois ativos. E agora, recentemente, essa queda deixou muita gente assustada. Vamos entender a fundo, com base, né? Sem achismo, o que aconteceu para essa subida, o que aconteceu para essa queda e o que eu enxergo ainda para esse ano de 2026. Primeiro, vamos falar dos 5 pilares que sustentaram essa alta dos metais preciosos, mais especificamente aqui do ouro e da prata agora em 2025. E o primeiro pilar é a incerteza geopolítica. Sempre que temos essa instabilidade, a gente tem aí recentemente a guerra Rússia-Ucrânia, tensões no Irã, o Trump querendo invadir até mesmo aliados para obter a Groenlândia, isso gera uma tensão que faz com que os investidores busquem um porto seguro. E o porto seguro mais antigo que nós temos é os metais preciosos, e nesse caso o ouro e a prata. Então, nesses momentos de conflito, o investidor, sabendo que não precisa depender dessa instabilidade de países e moedas, corre para o ouro e para a prata. Esse é o primeiro pilar de sustentação dessa alta, as incertezas geopolíticas. Bom, o segundo pilar é o enfraquecimento do dólar. O Trump já deixou claro que pretende enfraquecer o dólar. Por quê? Ele pretende deixar o mercado americano mais competitivo para receber novamente muitas indústrias que saíram do país. E para ele esse é um caso de defesa nacional. Então, com um dólar mais baixo, mais enfraquecido, ele consegue deixar as empresas que estão nos Estados Unidos e estão indo para os Estados Unidos mais competitivas. E por que isso impacta o ouro e a prata? Bom, primeiro, ouro e prata eles são negociados, são cotados em dólar. Uma vez que o dólar está mais fraco, isso significa um desconto para as pessoas que querem adquirir ouro e prata naquele momento. Então, se torna mais atrativo a compra desses metais. O segundo ponto é que, com um dólar mais fraco, as pessoas que têm toda a sua reserva, ou boa parte da sua reserva ou investimentos em dólar, já sabendo dessa política de enfraquecimento do dólar, tende a proteger o seu capital, preservando o poder de compra. Isso fica muito claro no gráfico, quando você vê essa correlação negativa. Sempre que o dólar está caindo, o ouro está subindo. E quando você tem a tendência do ouro cair, o dólar sobe. Ou seja, são essas rotações de capital tentando pegar os melhores cenários possíveis. O terceiro pilar é a queda da taxa de juro americana. Pensa bem comigo, o ouro ele não paga juros, então ele serve mais como uma proteção. Então, quando a taxa de juros está mais baixa, pessoas que já queriam rotacionar seu capital para ter uma parcela em ouro fazem isso, porque é uma boa oportunidade, já que não está rendendo tanto na renda fixa americana, joga um pouquinho para o ouro, começa a fazer essa movimentação. E agora, com essa tendência da queda da taxa de juros, até impulsionado por essa pressão do Trump, muitas pessoas enxergaram que agora vão ter mais quedas e seria o time ideal para começar a fazer essa rotação para o ouro. Então surge essa oportunidade com a perspectiva de queda da taxa de juros de ida para o ouro. Então esse é mais um pilar, ou seja, o cenário que está se desenhando, né, estava se desenhando para muitos de uma queda mais rápida da taxa de juros americana. O quarto pilar é específico do ouro e um dos que tem mais peso nesse cenário e se refere às compras massivas feitas pelos bancos centrais. Muitos países estão adotando a política de reforçar suas reservas com ouro e têm feito compras sistemáticas. O principal deles é a China. A China adotou, desde novembro de 2024, compras expressivas de ouro. Isso ao longo de todo 2025, impactando diretamente no preço. Isso não é especulação de varejo, mas compra estratégica de grandes países. Quinto pilar é específico da prata e mostra que a prata não é apenas um refúgio como o ouro, mas ele está totalmente atrelado à indústria. E a indústria atualmente precisa muito de prata, porque hoje tecnologias como painéis solares, baterias de carros, infraestrutura 5G, inteligência artificial, todas dependem de prata. E olha só, nós temos uma demanda prevista até 2030 de entre 48 e 52 mil toneladas de prata, sendo que a gente tem uma oferta disponível de apenas 34 mil toneladas. Isso é pura oferta e demanda, ou seja, os preços foram pressionados e vão continuar pressionados por essa necessidade que a indústria tem de consumir prata. Vimos aqui os fundamentos que fez com que tanto o ouro quanto a prata tivesse altas expressivas. Só
que no dia 30 de janeiro nós tivemos uma queda que assustou muita gente. E o que motivou essa queda? No dia 30 foi anunciado Kevin Roche como novo presidente do Fed. E ele é tido como um economista linha dura, de combate à inflação e menos favorável a cortes na taxa de juros. Isso fez com que grandes investidores começassem a avaliar suas posições nesses ativos. Sendo que um desses pilares tinha sido atingido, eles começaram a fazer realizações, algo natural para quem está exposto ao mercado e vê algum cenário desfavorável, mas o que era para ser uma correção natural acabou sendo algo ainda mais profundo. Isso porque muitos traders, operadores do mercado, vendo essa euforia, começam a entrar e se alavancar demais no mercado. E qualquer variação negativa começa a corroer a margem, fazendo com que muitas dessas operações sejam estopadas ou muitas vezes sejam liquidadas. E isso impacta diretamente no mercado desses dois ativos, fazendo com que a queda seja expressiva. Então, muito do que aconteceu hoje foi uma limpeza desses exageros que ocorreram durante a alta tanto do ouro quanto da prata. E é natural nos mercados, quando ele se torna muito otimista, muita gente alavancado, o mercado tende a eliminar esses excessos. E sempre há um gatilho. O gatilho agora foi o anúncio do próximo presidente do Fed. E no meu ponto de vista, essa queda não invalidou os principais fundamentos. Quais são eles? Primeiro, os bancos centrais continuam comprando ouro. China não parou de comprar, a Índia não parou de comprar, o Brasil está comprando, dentre outros países estão comprando. Isso não vai mudar. Questão geopolítica, continua uma tensão ainda muito alta. Temos a questão da Groenlândia, temos ainda a instabilidade no Irã, a guerra da Ucrânia e Rússia continua, isso também se mantém da mesma forma. Em relação à prata, o déficit de prata continua e é uma necessidade real nos próximos anos. Então, para mim, isso mostra que o que ocorreu foi apenas uma limpeza dos exageros. Os fundamentos continuam aí. Acredito que o preço vai ficar consolidando na região que está hoje até um próximo gatilho. Quando estourar mais uma notícia em relação à guerra ou alguma questão que venha trazer à tona as compras massivas dos bancos centrais ou uma necessidade no caso da prata, nós vamos encontrar novos patamares de preço. Não creio que agora seja o fim dessa alta, tanto de ouro quanto de prata. Mas claro, no curto prazo nós teremos instabilidades e volatilidade, mas pensando a médio e longo prazo, os principais fundamentos ainda permanecem intactos. Graficamente falando, em relação ao ouro, essa região entre 4.200 a 4.600 vai ser uma região onde o preço tende a se consolidar. Aqui eu creio que é a base de preço que ele encontrou. Qualquer movimentação dentro desse range aqui, para mim, é totalmente natural e vai buscar um novo gatilho, como eu falei, para novas altas. Caindo abaixo desse valor de 4.200, aí sim eu começo a fazer uma nova avaliação para rever os fundamentos e ver o que está acontecendo. Mas trabalhando dentro desse range, para mim é só uma consolidação até o próximo movimento de alta. Já na prata, eu acredito que a zona de consolidação dele vai ficar entre os 70 e 84. Aqui dentro é onde ele vai se consolidar, acredito eu, até uma próxima alta. Caso ele rompa essa região dos 70, eu começo a rever os fundamentos, analisar novamente para uma nova tomada de decisão. Bom, e esse é o conteúdo de hoje. Agradeço aí ao nosso amigo Flávio Neri pela dica de conteúdo. E se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Me diga aí embaixo também nos comentários, né, o que você acha, o que você espera do ouro da prata, ou se você quer análise de algum outro ativo, comente aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de poder fazer uma análise para você. Grande abraço.